Café com Futebol, com Ricardo Vidarte. Que vozeirão que tem esse homem, né? Vidarte. Bom dia, Martin DJ, a todos os ouvintes. Hoje é sexta-feira, tô aqui já com o Floriano, rapaz, que caiu da cama, é do MGI e veio nos visitar. Ele não tinha me visto, e nem o Franklin, nem o Guilherme e o Daniel. Trenzinho mais atrasado que as obras da Copa do Mundo. É o Cabral que está falando isso aqui. E estão falando da chuva lá dentro do Beira-Rio. Isso aqui a gente já explicou, mas é aquela corneta do gremista, né? Não sei se o Floriano tem alguma coisa a observar sobre as questões que estamos abordando aqui. O Floriano está meio longe do microfone, fica meio... Tá próximo, Hein, Floriano? Isso, aí. Só dá uma... Não sei se tu tens alguma observação, alguma opinião a respeito. Está sendo bem esclarecido pelo pessoal aqui. A gente, que é do lado azul, né? A gente acompanha mais como cidadão do que como... torcedor, né? Uhum. Mas são questões aí inerentes a esse grande evento que é a Copa do Mundo e vamos torcer que tudo se encaminhe da melhor forma, né? Eu acho que essa questão dos 30 milhões ainda vai dar muito pano para manga, hein? Pelo que eu ouvi hoje do chefe de gabinete do prefeito. É importante, Vidarte, esses 30 milhões jogaram tem que falar ali, isso. E os 30 milhões jogaram ao ar. Alguém já apresentou um orçamento sobre isso? Já fala. Não se sabe. É o seguinte, 30 milhões do quê? Se tu for locar gerador, para entender, um gerador custa mensalmente R$25 mil. Quantos geradores precisa? Vamos começar a fazer essa conta. Então só jogaram 30 milhões e não tem que fazer. O resto, lá, como eu comentei, eu vi a Copa do Mundo, a parte da temporária não tinha pavimento, eram tendas, então eu não consigo enxergar 30 milhões, praticamente é 1 milhão por dia. Não consigo enxergar esse tipo de obra. E se tu contar 30 dias, mas tu vai considerar que a Copa do Mundo vai acontecer em 20 dias, é mais de 1 milhão por dia, entendeu? É muito dinheiro, né, Vidal? E ninguém apresentou, não, olha, vai ser tanto para isso, tanto para aquilo. Então, se joga os 30 milhões, é muito fácil e não se define o que está incluído nos 30 milhões. E quem é que tem que definir isso? Para mim é quem está pedindo, que é a FIFA. Eles têm lá uma planta de temporários que aparece um detalhe, é uma empresa contratada pela FIFA que detalhou, mas não orçou. Quer dizer, jogaram ao ar 30 milhões. Aí a gente vai pegar, vamos dizer, aí vem nesse escopo um orçamento, máquina de café, R$10 mil de aluguel. Bom, é lógico que vai chegar a 30 milhões. Né? Então, vamos combinar. Um gerador, 25 mil por mês. Tá? Quantos geradores precisam? 10, 12. E precisa comprar? Precisa comprar? Aluga? No entendimento internacional, quem é o responsável por suprir essa despesa aí? A FIFA ou o governo? Para mim é o governo. Para mim, na minha opinião particular, mas é uma opinião. Governo do estado e município. E parece-me que existe um comprometimento no termo aquele assinado na época pela IEDA. Tanto que estava até já no orçamento da prefeitura para esse ano, já estava lá uma despesa programada para estudos temporários. Eu acho que deve estar tendo um pouco de impasse político mesmo entre a prefeitura e o Estado, e isso aí está repercutindo e está apertando o internacional lá embaixo, que a gente... Não tem muito o que fazer, a nossa parte a gente já fez. O prefeito gosta muito de usar o termo legado, não é verdade? Sim, o pessoal está falando isso aqui. Qual o legado que ficou de bom na África do Sul? Vocês ainda há pouco falaram em máquina de café e eu fico pensando qual é o legado para eu como cidadão de Porto Alegre que esse tipo de situação. Isso é exigência da FIFA, né? Então, eu acho que o Estado que se comprometeu com a FIFA que resolve. É importante que nós aceitamos a Copa e temos que utilizar as exigências da Copa. Nos estádios é proibido a bebida alcoólica. Nos jogos da Copa está liberado. Isso como é que puxou fora a lei? Então o povo agora está discutindo o sexo dos anjos. São 8h39 a hora certa, 8h39, estamos de volta. O pessoal está perguntando, o Franklin aqui, está aqui os nossos convidados estão aqui também, o Alexandre Ribeiro, o Floriano, o Márcio Floriano, não é, que está aqui conosco também, Floriano Júnior, que é do MGI, o Emílio Marques do Internacional, 8h39. Os cruzamentos, né, os jogos, os enfrentamentos pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. A UEFA ainda vai oficializar quais desses jogos vão ser na terça e quais vão ser na quarta, dias 1º e 2 de abril, rodada de ida das quartas de final. Jogos de volta, dias 8 e 9. E lá sempre acontece assim. Se os times se enfrentaram numa terça-feira na rodada de ida, se enfrentam na quarta na volta.
e vice-versa, né? Se o cara começar a jogar na quarta, ele termina a jogar na terça-feira da semana seguinte. Os confrontos: Barcelona e Atlético de Madrid, primeiro jogo em Barcelona. Real Madrid e Borussia Dortmund, primeiro jogo em Madrid, na Espanha. PSG e Chelsea, será em Paris, na França, o primeiro jogo. Manchester United e Bayern de Munique, na Inglaterra, a primeira partida. Repetindo, rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Barcelona e Atlético de Madrid, Real Madrid e Borussia Dortmund, PSG e Chelsea, Manchester United e Bayern. Tem confronto espanhol, né, do Barcelona contra o Atlético de Madrid, confronto que aconteceu na semifinal do ano passado, Real Madrid e Borussia, e tem um confronto que foi final em 99, aquela final emocionante com virada nos acréscimos, Manchester United e Bayern de Munique. Não está definido o emparelhamento, vai haver um novo sorteio, depois que se classificarem os semifinalistas, no dia 11 de abril vai ter um novo sorteio para definição dos confrontos. Lembrando que na Libertadores a gente já sabe desde o final da primeira fase, a não ser que duas equipes do mesmo país chegarem à semifinal e aí são obrigados a se enfrentar. Legal, 8h41, 22 graus. Campeonato Gaúcho, acham que pode acontecer alguma surpresa? O Grêmio pega o Juventude, o Inter pega o Cruzeiro. Vocês acham que pode? Campeão campeão é o Grenal. É isso aí. É Grêmio ou é Inter de novo? Lógico. Achas também, Floriano? Sem dúvida, sem dúvida. Alexandre Franklin. Não tem. O Grêmio não pode estar cansado do jogo de quarta-feira e Grenal ser surpreendido. É Grenal. Mas como é um jogo só, né? Pode haver a zebra, né? Sim. Por ser um jogo só. Se fossem 2 jogos, eu concordaria com os 3 anteriores. Das quartas de final, os 2 vão passar. Mas a semifinal pode ser, por exemplo, Brasil e Grêmio em Pelotas. E pode ser Inter Qual e é a Caxias, chance que é de o melhor ser? time do interior Qual é a dos últimos chance de ser? tempos. Mas o Inter sempre jogará no Beira-Rio. Sempre. Ou na No sua seu caso, vai casa. ser no Vale a semifinal. É certo que será no Vale. Se o Inter exatamente. passar, é no Vale. E a finalíssima também, o Inter fica como dono da casa, que deve ser no Beira-Rio, no jogo final dia 13 de abril. 13 de abril. 30 a primeira final e 13 de abril a segunda final. Mas qual é a chance do Brasil jogar em Pelotas? Tu tens como nos trazer essa chance? O Grêmio, por enquanto, está na frente do Brasil. Os dois estão com a mesma pontuação. Agora já entendi. A diferença está no saldo de gols. Se o Grêmio se classificar diante do Juventude nos pênaltis e o Brasil ganhar o jogo do Novo Hamburgo, Aí domingo, o Brasil passa. aí o Brasil é quem vai fazer a semifinal em casa. Não é muito difícil disso acontecer, né? Do Grêmio ter que decidir nos pênaltis contra o Juventude. Estou vendo aqui a diferença do saldo, ó, o número de vitórias do Brasil. Não, mas aí o saldo já não contaria mais, né? Porque o Brasil passaria em pontos. Mas se os dois passarem ganhando, dependendo da vitória. Depende da goleada. Ó, o Brasil de Pelotas tem saldo 12 e o Grêmio tem saldo 15. Aí é mais difícil. Qualquer vitória do Grêmio deve levar o jogo para a arena. Exato. A não ser que o Brasil faça 5-0 no Novo Hamburgo, né? Não vai fazer. E Vidarte, tu comentaste da possibilidade de um insucesso do Grêmio pelo fato de estar cansado, né? Eu acho que o Inter é favorito a conquista desse título, né? por isso. O Grêmio jogou quarta-feira em Mas eu acho Rosário, pouco, jogo voltou tenso. ontem, não, mas é na arena, né, Vidarte? Outra coisa, o Grêmio tá muito bem fisicamente, né? Fábio Eu Mancereja foi uma baita contratação para Esse 2014. foi um desacerto o desse time tá colega. voando. Porque eu falei lá no início que a maior contratação do Grêmio tinha sido a do Fábio Matzeregé, quando eu não conhecia ainda o Wender, não conhecia ainda o Luan, não conhecia o próprio Wenderson direito, né? Grande profissional. Esse é um... E eu acho que eu acertei. Excelente caráter. Vidal, aproveitando... Emílio Marques. Falando sobre o Campeonato Gaúcho, eu queria dar aqui um abraço ao conselheiro André Flores, e ele pediu para comentar que na segunda-feira, ele, conselheiro do Inter, e o Luiz Fernando Costa, da Federação, também conselheiro do Inter, vão fazer uma palestra sobre o racismo no futebol na Câmara de Vereadores. Foi um tema muito forte, e eles dois vão falar sobre o racismo no futebol. Então, um abraço ao André. Ele era do Camisa 12, né? Isso mesmo. Ou da Camisa 12. Isso mesmo. E Luiz Tá, Fernando, era diretor importante- jurídico da Federação Gaúcha de Isso aí, Futebol. vamos falar sobre o racismo no futebol. O Vidarte lembrou do acerto, né, do elogio ao Macerdian. Eu vou lembrar de um erro, só pra gente contrabalançar. A gente fez no início, muito tempo atrás, assim, que o Vidarte veio com a tese de que o Grêmio tá mais enfraquecido, porque perdeu Souza, perdeu o Tais de Vargas, né? E o técnico também, eu falei, não, o técnico, o Anderson, é melhor técnico que o Renato. Mas quando diz isso, que o Renato foi vice-campeão. O Renato a gente conhece, né? O Anderson ainda não. O Anderson eu tô conhecendo, é o que eu acabei de Que dizer. vocês Eu não conhecem conhecia o Anderson. Estamos conhecendo o Anderson. Né? O Anderson trabalhou no Cruzeiro não sei quantos anos, treinou o Fluminense, foi pro Goiás, agora tá no Grêmio, ele já tá bastante rodado. Eu também acho. Outra coisa, sabe qual é a vantagem? Sim, mas aí nós O discutimos problema aqui... do Anderson, ele é um cara que não usa mídia. Ele é um cara muito modesto.
Então isso não aparece. Mas nós O discutimos time do aqui- Goiás, ele tirou pedra daquele time do Goiás. feijão Pois com é, arroz, aí atrás que eu, do aí que a gente- aí que eu microfone, discordei do Franklin na época, né? Eu apontei também que havia outros técnicos no Brasil que poderiam vir pelo mesmo salário que ele com mais currículo. E citei outros treinadores, Mas né? eu- Que tem aí, que estão no mercado, que até não estão trabalhando pelo que sei aí, mas não vou nem recuperar aí. Um deles que eu citei é o próprio Caio Júnior, eu citei, que tem mais experiência, mais currículo, uma experiência internacional, que poderia vir pelo mesmo salário que o Anderson. Mas isso lá em janeiro eu opinei, né? Eu sou pago para opinar. E não fico em cima do muro, eu opinei em cima disso aí. E estou sendo surpreendido realmente. Apesar de que é muito cedo ainda. Não tem nada conquistado. Se ele perder, vai ser Os outros execrado também não- os e outros chutado passaram como também os não outros foram. conquistaram nada. É. Os outros times Não, também o Renato Não, foi não, não, vice-campeão não. brasileiro. Tá, vice- Mas vice- ele dá uma vaga que eu não acho. dá título, não Esse pode. não é título. Não é título, O mas Nacional ele queria ganhou. estar no lugar que o Grêmio tá jogando Eu também Libertadores, acho. no Grêmio. Aí uma questão subjetiva. Nós estamos falando do treinador. O Anderson não ganhou, mas nitidamente se vê o trabalho dele Não, na e- equipe, e- né? e Time outra- organizado, Ele teve muita mudança, sorte também. variações. Ele teve muita sorte. Mudança Faz parte, de, né? de cultura. Vamos ver com Lucha, que é totalmente mídia, depois Renato e agora botou um treinador. Tu achas? Eu Tem acho. convicção disso? Eu acho. Eu acho que ele Eu- teve muita ele- sorte também, né? Não, Porque não, ele ele teria é que ter muito- tirado ele é o Kleber muito- do time e teve a seu favor a lesão do Kleber, né? E teve a seu favor também algumas situações que é, por exemplo, a direção que decidiu pelo Wendel, não foi ele. Ele só pediu o Dudu, que ele acertou. Isso aí tá com 100% de aproveitamento. Mas o Wendel foi um planejamento do Fábio Koff, não é nem da direção. O Fábio Koff que planejou comentei isso. com alguns amigos A que- troca do goleiro também não foi do Anderson. A troca do goleiro foi do Fábio Koff. Porque o Dida andou reclamando lá, e é um baita goleiro, o Dida continua achando isso, e eles apostaram, mesmo que meio que duvidando, assim, né? Porque tentaram o Júlio César aí há pouco tempo. Então, as coisas estão dando certo, né? Os deuses do futebol também estão iluminando os Mas caminhos do Grêmio. Só um detalhe importante, eu quando estava o rumor que ele viria, e eu que a gente teve convivência com ele, eu lhe disse, se a torcida do Grêmio tiver paciência com o Anderson, já que ele não tem mídia, ele é um baita treinador. Como diz, né? Nós temos a diferença entre o treinador e o técnico. Cara. Ele é um... Além disso, ele usa só o trabalho dele. A ele técnica, não, né? a técnica. Ele tem E ele é conhecimento técnico, não é da treinador. função, né? Essa do Dudu, ele demonstrou realmente muita qualidade, né? Não, sorte, surgiu o Luan, esse que é um baita jogador, o Teve Wendel, sorte, que é um baita jogador. Teve estava sorte, na teve reserva dos felicidade. outros lá, né? E aí não foi decisão dele, são coisas que surgiram, que caíram no colo dele e ele soube, ele tá montando bem o time, ele tá compactando, esse é o termo. Isso é o mérito dele para mim, fundamentalmente. E muito também em virtude do trabalho do Fábio Matseredjan, que é um preparador físico, olha, diferenciadíssimo. Pra mim, um o dos Grêmio tá melhores do voando. país. O Grêmio Campeão tem do mundo. campeão do mundo, Libertadores, tem personalidade. Eu gostaria de mandar um abraço. Outro dia eu vi ele com a camisa do Grêmio, eu nunca imaginaria ele com a camisa do Grêmio.